Fala galera, hoje nós se encontramos aqui mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre o sistema endócrino, mais necessariamente aí sobre a glândula suprarrenal. Para isso então, eu trouxe quem a controla, que é a hipófise. Mas, como nós sabemos, a hipófise ela tem a sua própria mestra, que é o hipotálamo. Então, eu trouxe esses modelinhos didáticos para facilitar aí o entendimento. E também alguns casos clínicos. Por exemplo, o cortisol, que é aquele hormônio produzido aqui pela glândula suprarrenal, quando produzido em excesso ou consumido aí por um longo tempo, pode causar alguns efeitos colaterais. Por exemplo, uma hiperglicemia acompanhada aí de fome excessiva, acúmulo de gordura na região da face, a pessoa fica com aquelas bochechas bem salientes e acúmulo de gordura na região do tronco. Por que será que isso acontece? Bem, para vocês entenderem tudo isso, vai ser necessário que vocês entendam as vias desse hormônio, que é o hormônio aí, cortisol. Então, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta. Voltando aqui para o estudo de gravação, vamos entender de casa como é a localização da glândula suprarrenal e quais são os hormônios aí produzidos. Então aqui, com esse modelinho, dá para vocês perceberem que a glândula suprarrenal, ela tem esse nome porque ela está localizada acima do rim. E pela própria aqui, ó, modelinho sintético, vocês já conseguem perceber aí de casa que ela tem duas porções. Uma porção externa, que é chamada de córtex. Córtex vem de casca. O córtex ocupa 3/4 aí, ó, da glândula suprarrenal. 1/4 é ocupado pela medula. Elas são diferentes aí embriologicamente. Por quê? Porque a parte interna ela vai se originar a partir do sistema nervoso autônomo, lá do seu gânglio, lá do gânglio simpático. Então, aqui ela vai estar produzindo um neurohormônio, na verdade, né, que é chamado aí de adrenalina, que vai estar atuando em reações aí de estresse, como luta ou fuga. Já a porção cortical, que ocupa aí 3/4 aí da glândula suprarrenal, ela possui 3 zonas principais. A zona externa, chamada de zona glomerulosa, ela produz os hormônios mineralocorticoides. Por que mineralocorticoides? Porque atua na homeostasia dos minerais, como o sódio e o potássio. Um exemplo deles seria a aldosterona. Já no caso da sua porção média, também conhecido como zona fasciculada, produz os glicocorticoides, porque atua na homeostasia de quem? No controle da glicose. O principal dele é o cortisol, que nós vamos ver aqui atrás. Bom? E também nós temos a porção mais interna, a zona reticulosa, que é produtora aí, né, dos androgênios, controla as características sexuais aí, né, masculinas. Mas, de qualquer forma, essas 3 zonas aí, os hormônios produzidos por essas 3 zonas, são derivados do esteroides. Já para a região da medular, que produz adrenalina, embriologicamente surge a partir do sistema nervoso, é uma catecolamina, ok? Então, vamos começar lá, então, pelo controle do cortisol. Como começa esse controle do cortisol? Vamos acompanhar aquele pelo esquema? Olhem só, não é difícil, bem tranquilo, tá? É só acompanhar aqui pelo esquema. Então, aqui, ó, pensamos sempre no hipotálamo, tá? Porque é ele que vai estar dando o aval para que o hormônio, então, seja liberado. Só que tem a hierarquia, né? Ele comanda uma segunda glândula e ela, por sua vez, vai chegar até lá, então vai dar o aval final. Então, é como se ela fosse o diretor da empresa, então aí vai ter o seu gerente até chegar no funcionário. Então, seria os níveis de hierarquia aqui. Então, quem está no topo aí é o hipotálamo. Então, o hipotálamo, através da produção do hormônio liberador de corticotrofina, então esse hormônio liberador de corticotrofina, ele vai estar influenciando a hipófise a estar produzindo aí adrenocorticotropina, né, ou adrenocorticotrofina. A adrenocorticotrofina
é produzido na sua porção adeno-hipófise, tá? Não esquecendo disso, porque a neurohipófise ela armazena os hormônios produzidos lá pelo hipotálamo. Então, é produzido nessa porção adeno-hipófise. Então, o ACTH, ele vai estar influenciando quem? Vai estar influenciando a produção do hormônio cortisol pela porção cortical da glândula suprarrenal. A partir do momento que eu tenho a produção aí do cortisol, aonde ele vai estar atuando? Primeiro, né, ele pode estar atuando lá no fígado. De que forma? O fígado ele armazena a glicose na forma de glicogênio. Ali o cortisol ele vai estar atuando na gliconeogênese hepática. Como assim? Quebrando o glicogênio em glicose. Além disso, ele também atua no músculo. De que forma? Ele atua na degradação das proteínas musculares, disponibilizando aí, né, os aminoácidos para uma gliconeogênese, para a formação de glicose. Além disso, ele atua no tecido adiposo, né, quebrando os triacilglicerol em ácidos graxos, que podem ser utilizados ali, né, pelos tecidos periféricos, mas também o glicerol pode ser utilizado aí para a produção de ATP, energia. Atua também no sistema imune, de que forma? E também vai estar evitando a migração dos leucócitos, atuando aí de uma certa forma como um anti-inflamatório. Só também, né, além disso aqui, o cortisol ele vai estar influenciando na absorção do cálcio lá no intestino delgado. Além disso, ele também pode causar uma rápida reabsorção de cálcio pelos ossos, o que pode promover uma descalcificação óssea. Então, aí, ó, a longo prazo, ele pode promover aí uma perda de massa óssea. Além disso, ele pode influenciar o sistema nervoso, de uma certa forma, aí, retardando o aprendizado, né? Então, ele pode ter alguns efeitos prejudiciais também no sistema nervoso. Existe um caso clínico que está relacionado com ele, que seria o hipercortisolismo. O hipercortisolismo, o que seria isso? É quando existe um excesso de cortisol, seja porque eu tenho uma alta concentração de ACTH ou porque é uma administração excessiva desse cortisol por um longo período de tempo, pode promover uma rápida degradação aí de triacilglicerol, perda de tecido adiposo, alta quantidade de glicose no sangue, pode promover um efeito aí de hiperglicemia, dá um suposto efeito de diabetes, né, porque o cortisol ele atua muito no catabolismo. Então, esses efeitos aí vão ser somados também a uma fome excessiva por parte da pessoa que está com hipercortisolismo. E aí acaba se acumulando gordura na região do tronco e na região da face, onde as bochechas vão ficar mais elevadas, aquela estrutura mais bochechuda, enfim. Isso é um indicativo de que a pessoa pode vir a estar com esse caso clínico. Mas numa via normal, na verdade, o próprio cortisol, ele vai causar uma retroalimentação negativa. Uma quantidade dele, produzida normalmente, evita a liberação posterior de ACTH, né, adrenocorticotróficos, e também de hormônio liberador de corticotrofina. E aí, dessa forma, não tem mais a liberação nem por um nem por outro, numa via normal. Vocês gostaram do vídeo de hoje? Não esqueçam, dê um like em nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!